Eu atendo pelo nome de Rodrigo e nasci em uma cidade localizada dentro do território mexicano. Antes do que vou relatar, eu era conhecido por ser uma pessoa animada e brincalhona. Tenho 3 amigos com quem saio frequentemente e conheço desde o ensino fundamental, mas até eles não escapam das minhas brincadeiras pesadas. O que aconteceu naquela noite foi quando fomos a uma balada e a música, o ambiente e as bebidas estavam ótimos, mas não havia garotas suficientes. Então, decidimos ir embora e Josué tinha uma caminhonete. Dirigimos para uma área bastante afastada da cidade, e quando ele parou, estávamos em frente a uma construção muito antiga e com pouca iluminação. Na escuridão, o edifício parecia muito assustador. Perguntei o que era aquele lugar, e Josué olhou para Pedro e me respondeu que era o manicômio. Eu nunca havia estado lá antes, mas o edifício, que por sinal era branco, parecia mais uma mansão de algum famoso do que um hospital. Enquanto ainda estávamos dentro do veículo, eles tiraram alguns copos e bebemos conhaque para nos aquecermos. Começamos a conversar sobre todas as coisas que se diziam sobre aquele lugar, coisas que me deixaram nervoso, já que sempre fui uma pessoa muito medrosa. Perguntei surpreso se íamos entrar, mas eles apenas se olharam e Josué tirou uma escada que se desdobrava da parte de trás de sua caminhonete. Subimos na borda da cerca e tudo estava escuro. Não havia guardas nem cães, e tudo estava quieto. Fui informado de que eu seria o primeiro a entrar, ao que concordei sem querer mostrar meu medo. Comecei a subir com cautela, mas um dos indivíduos me empurrou, resultando em uma queda de aproximadamente 2 ou 3 metros. Fiquei desnorteado por um momento até ouvir as gargalhadas deles. Em seguida, ouvi a escada sendo recolhida e o veículo partindo, o que me deixou com medo e sem saber o que fazer. A possibilidade de passar a noite naquele lugar me aterrorizou. Quase sem me mover ou respirar, eu desisti, mas logo percebi uma saída do outro lado da parede. Fechei os olhos por um momento e, de repente, levei um forte golpe na cabeça, o que me deixou surpreso e apavorado, fazendo-me gritar. No entanto, havia 3 homens e eles me arrastaram para dentro do manicômio, apesar dos meus pedidos para me soltar e explicar a situação. Eles taparam minha boca antes de entrarmos na construção, afirmando que me fariam desistir de estar ali. Injectaram-me algo que me fez perder gradualmente a consciência, e eu não me lembro mais de nada depois disso. Quando acordei, ouvi um grito terrível que me fez tremer. Eu estava em uma cela completamente sozinho e me sentia desorientado e confuso. Ao olhar para o relógio, percebi que já era quase 4 da manhã. Eu tentei dominar o meu medo, mas estava excessivamente temeroso e decidi sair daquele local, uma vez que não estava preso e a porta não estava trancada. Ao ver o lugar, senti um grande terror, pois sabia que estava dentro de um hospício. Tentei reunir coragem através da oração, mas nada diminuía o meu medo. Caminhei por um corredor escuro, lembrando das brincadeiras dos meus amigos e compreendendo o motivo pelo qual me haviam trazido ali. De longe, comecei a escutar gritos horripilantes, que me arrepiaram. Caminhei por outro corredor igualmente escuro, de onde vinham os gritos. Vi homens e mulheres trancados, alguns amarrados e outros se debatendo ou arranhando a primeira janela que olhei. O enfermeiro ou médico estava quase brigando com uma mulher porque ela se recusava a tomar seus medicamentos. Na janela seguinte, um homem discutia sozinho, gritando para a parede, se batendo e dizendo algo que eu preferi não ouvir. Mas, pela maneira como agia, parecia que ele estava me olhando. Conforme eu avançava pelo corredor, vi e ouvia coisas horríveis. Estava tão assustado que não sabia para onde ir e avancei sem rumo, sem saber se estava indo em direção à saída ou se estava indo ainda mais fundo. De repente, vi uma pequena sombra preta que entrava nas celas dos pacientes, que gritavam assustados e pediam ajuda. Ela saía e entrava em outra cela, atravessando as paredes. Os gritos eram tão aterrorizantes que pareciam sair de livros de terror. De repente, abri os olhos de medo, pois essa figura estava parada na minha frente, parecendo que estava sorrindo para mim. Fiquei paralisado, sem conseguir respirar ou me mover, devido ao susto.
Ela parou exatamente onde havia a luz de uma janela, e pude notar que, apesar de seus olhos estarem totalmente brancos, eles brilhavam no meio da escuridão. Ela me pediu para acompanhá-la para outro corredor, dizendo que era filha dele e gargalhou. Perguntou quem eu era, mas como eu não conseguia respirar, ele disse onde estava a saída e que depois eu tentaria ajudá-lo. Com a sua mão, ele indicou o caminho e eu corri naquela direção. Quando cheguei a um corredor, pude ver a menina que ameaçadoramente queria me agarrar. Corri por outro corredor, e era a mesma coisa. E desta vez, essa entidade demoníaca me disse que nunca me deixaria em paz e que, a partir daquele dia, eu seria dela. Entre os gritos dos pacientes e as risadas da garota que corria atrás de mim, fiquei quase insano. Quando finalmente encontrei a saída, meu coração se acalmou. Mas de repente, senti uma presença opressiva. Pareceu uma eternidade para chegar à saída. Quando finalmente saí, os guardas do hospício me gritaram para parar, mas eu corri mais rápido e quase pulei a cerca para alcançar a liberdade. Quando cheguei em casa, meus pais ainda estavam dormindo, então não contei nada a eles. Eu não queria que tivessem problemas com meus amigos. Nunca mais falei com eles. Eu sabia que merecia uma lição, mas não assim. De qualquer maneira, eu os perdoei, mas não tenho certeza se os verei novamente. À noite, comecei a ter pesadelos com a garota. Ela me disse que não me deixaria em paz até que eu fosse internado no hospício novamente. Todas as noites, ela aparece em meu quarto e, embora seus olhos estejam brancos, sinto seu olhar pesado. Agora, estou medicado e não converso mais com ninguém. Mais tarde, contei aos meus pais o que aconteceu e meu problema com os pesadelos. No começo, eles não acreditaram em mim, mas depois de muita insistência, me levaram a psicólogos e psiquiatras para me ajudar. Agora, digo a todos que ela existe. Acredite em mim, nosso hospício é real. Antes de dormir todas as noites, oro a Deus para que nunca permita que eu volte para aquele lugar. Chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenha gostado, compartilhe com seus amigos se curtiu esse relato, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, temos vídeos todos os dias às 20 horas. E se você quiser enviar seu relato de terror e aparecer aqui no canal, nosso e-mail está aqui abaixo na descrição.